Quando pensamos em adaptações orientais, logo nos vem à mente animes e mangás. Mas existe sim um terceiro pilar que sustenta os fãs desde os anos 2000. E que apesar de não ser tão reconhecido, sem dúvida será a infância de muita gente, inclusive a minha feliz. Que no caso são os famosos jogos de animes. E infelizmente hoje em dia, eu vejo que conseguiram saturar algo que era muito especial para a comunidade otaku. É só olharmos para adaptações atuais de animes novos versus os antigos. Um exemplo claro que eu posso dar para quem não entende do assunto é com os novos jogos modinha que vem surgindo por aí. Como o próprio jogo de Jujutsu Kaisen e My Hero Academia, que decepcionou todo mundo. Literalmente são jogos feitos com desdém, conteúdo sem alma, sendo um total desrespeito com a comunidade de mangás e animes. Todo mundo tá tentando copiar a mesma fórmula que deu certo com Naruto Storm, mas claramente de uma forma porca e medíocre. Eu percebo que hoje em dia as empresas têm um extremo medo de inovar, e aí eles acabam fazendo qualquer coisa para vender graças ao título que o autor do mangá trabalhou tanto para estabelecer no mercado. E isso é algo que cada vez mais vem cansando tanto a comunidade otaku quanto a gamer. Não é à toa que muitas pessoas hoje em dia pararam de jogar ou até mesmo de consumir conteúdos relacionados a animes, graças a quase tudo hoje em dia se resumir a Ctrl+C, Ctrl+V, seja nos novos animes de temporada ou até mesmo nos jogos atuais. É só olharmos para 2 décadas no passado e vai ser nítido a diferença gritante de carinho e atenção que empresas como a Bandai Namco tinham com seus jogos antigamente. Nem parece que são a mesma empresa. Especialmente aqueles lançados no início dos anos 2000, eram frequentemente inovadores por várias razões. Os desenvolvedores precisavam ser criativos pra caramba para capturar a essência do anime dentro das capacidades que eram bem limitadas. Isso muitas das vezes resultava em mecânicas de jogo únicas e soluções inovadoras para problemas técnicos. Um exemplo que eu posso citar aqui que eu lembro até hoje é com o Dragon Ball Tenkaichi 3. E como as telas de loading podiam muitas das vezes passar de 40 segundos, 50, você tinha como ficar apertando um botão ou algo do tipo, seja pro Vegeta ficar fazendo flexão cada vez mais rápido, ou simplesmente o Gohan tentar tirar a espada da terra. Era uma mecânica simples, mas que era interessante, já que eles se preocupavam e sabiam que os consoles na época eram limitados e não iam carregar o jogo facilmente. Uma coisa que também ajudava é que os desenvolvedores eram muitas vezes fãs do material original, o que resultava em jogos que refletiam um verdadeiro carinho pelo anime. Isso era evidente em detalhes como diálogos, personagens jogáveis e até mesmo a recriação fiel de cenários e enredos. É incrível como atualmente, apesar de gráficos estarem mais desenvolvidos e polidos, a comunidade ainda procura jogos antigos como o Dragon Ball Tenkaichi 3, graças a seu combate livre com imensa lista de personagens jogáveis totalmente gratuitos, sem ser DLC, diferente dos novos jogos que vem surgindo por aí, como o Dragon Ball Sparking Zero ou até mesmo o Dragon Ball Z Fighter. Eles enchem um conteúdo de DLC para você comprar por boneco. É só você entrar na Steam ou qualquer outra plataforma de compra de jogos e ver lá Dragon Ball Z Fighter e o valor absurdo que eles cobram para ter todos os personagens, sendo que a edição definitiva custa mais de 400 conto nessa porra. Quer comprar um personagem separado? Beleza, enfia 20 pila no teu rabo, seu otário, compra aí nosso jogo. Esse tipo de coisa cansa o jogo, e cada vez mais as empresas estão focando em menos detalhes e mais em simplesmente entregar um produto mal feito. Uma das coisas que mais se perdeu com o tempo foi a grande variedade de mecânicas de combate em jogos de anime, onde a antiga geração dava literalmente aula em sua incrível diversidade de um jogo para o outro, e seria um crime eu não citar um dos melhores jogos já feitos pela humanidade. Naruto Ultimate Ninja. Uma das mecânicas mais emocionantes na saga Ultimate foi a disputa de poderes, especialmente quando 2 ataques colidem um com o outro. Essa dinâmica não só aumenta a tensão durante as batalhas, mas também exige habilidade e timing perfeito do jogador, sendo que cada personagem tem seu próprio conjunto de jutsus, e saber usá-los na hora certa pode ser a diferença entre a vitória e a derrota. Agora, vamos falar um pouco sobre a criatividade que reinava na saga Ultimate lá no clássico. Os Ultimate Jutsus em Naruto Ultimate Ninja 4 e 5 são um verdadeiro show à parte. Cada personagem tem ataques especiais que não só são poderosos, mas também visualmente impressionantes. Ação de animações dinâmicas, efeitos visuais e até mesmo a trilha sonora que tornam esses momentos inesquecíveis, onde muitas das vezes os designers tinham que trabalhar duro para criar habilidades que fossem condizentes com o mangá. E vale lembrar que esse jogo não tinha sequer a metade da base de poderes que foram revelados posteriormente, então os caras tinham que se virar para fazer cada personagem único e visualmente bonito, seja no Ultimate Jutsu do Shino ou até mesmo da Tsunade. Que diferentemente da saga Storm, que são bem qualquer coisa, na saga Ultimate claramente vemos um capricho que fazia tudo se tornar mais icônico. E não era só esses jogos que eram excepcionais, seja a mecânica inovadora e fiel ao anime de Zatch Bell, o modo Fury, onde fizeram questão de você realmente precisar do ser humano para usar seus poderes, ou na simples assertividade em mecânicas como o jogo de Yu-Gi-Oh! Tag Force, onde os desenvolvedores se preocuparam em até mesmo você se sentir imerso nesse universo, seja você montando seu deck, comprando coisas na loja ou simplesmente andando para onde quiser e frequentando as aulas da academia de duelo.
Isso realmente era um grande serviço para os fãs. Enquanto isso, os jogos atuais se contentam em ser mais do mesmo. Um grande jogo de lutinha e pronto, sem sequer ter inovações e mecânicas decentes ou uma evolução de gráficos. Enquanto algumas franquias foram da água pro vinho, parece que outras fizeram o caminho reverso. E sem dúvidas, um dos jogos atuais que mais decepcionou a nova geração de fãs foi a pior aberração criada pela Bandai, Naruto Storm Connection, que foi um grande desrespeito aos fãs da franquia Storm ou até mesmo os fãs de Naruto em geral, chegando a cobrar mais de R$350 pela sua edição definitiva. 350 conto para um jogo que é mesclado e não tem inovação alguma, sendo que usaram inteligência artificial para dublar a porra do jogo, cortaram cenas importantes do anime e adicionaram prints, eu vou repetir, prints para não gastarem com animações novas. E além de tudo isso já ser ridículo, vender essa versão como a mais pura e definitiva da obra Storm. É rir pra não chorar, sendo que, como eu disse, não existe inovação. A grande maioria dos poderes sendo reciclados dos outros 4 jogos da franquia. Outro problema que vem cansando os jogos de animes atuais são o foco em microtransações, que muitos jogos atuais incorporam como se fosse uma mecânica de gacha, onde os jogadores precisam gastar dinheiro real para desbloquear personagens ou itens. Um exemplo que eu posso citar aqui é Genshin Impact, que é basicamente um jogo de anime, onde você tem que literalmente comprar, fazer passe de batalha, esse tipo de coisa, pra conseguir personagens novos mais rápido que o pessoal. Você consegue as coisas de graça, mas normalmente você tem que grindar pra cacete. Isso pode criar uma experiência fragmentada e frustrante, onde a progressão no jogo é limitada, a menos que você gaste dinheiro com isso. Principalmente os feitos para celular, como Sensei Awakening, ou até mesmo o pai dos gachas que quase ninguém conhece, Naruto Online. Esse tipo de sistema são um câncer para a comunidade gamer e otaku. Acabou estragando a experiência de todo mundo e tirando totalmente a sensação de dificuldade que era pra se ter em um jogo. Afinal, se você pode comprar, não existe dificuldade. Enquanto isso, alguns críticos apostam que os jogos modernos e animes tendem a repetir fórmulas de sucesso sem adicionar novas mecânicas ou experiências significativas. A ênfase pode ser em gráficos de alta qualidade e grande lista de personagens, mas tem inovação nas mecânicas e jogo na narrativa, principalmente com o grande aumento da popularidade global de animes. Há uma pressão maior para lançar jogos rapidamente, o que pode levar produtos apressados ou de qualidade inferior. Os caras estão fazendo o jogo achando que estão fazendo miojo, como o próprio Jujutsu Kaisen que eu citei anteriormente, que foi uma aberração de tão ruim. E ainda assim eu vejo vários youtubers que vocês acompanham pagando pau pra esse tipo de jogo, apenas focando na porra da monetização do canal deles e fingindo estar impressionados ou se divertindo, até porque o que importa é a grana que o YouTube vai dar no fim do mês por vender falso conteúdo. Eles não estão nem aí se o jogo é bom, eles não ligam pra isso, sendo que muitas das vezes o jogo não consegue ser nem mediano. Enquanto os jogos antigos de anime eram frequentemente inovadores por necessidade e movido por paixão, os jogos atuais enfrentam desafios diferentes, incluindo expectativas dos jogadores, que são bem altas até, e a necessidade de gerar lucro rápido. No entanto, ainda existe um longo caminho pela frente quando o assunto é qualidade. Cada vez mais isso vem decaindo. O bom é que vejo muita gente finalmente abrindo seus olhos e reclamando a hold em plataformas como a Steam, para que isso mude. Mas ainda assim, o tanto de crítica que eles receberam não é nada comparado à humilhação que eles fizeram com esse tipo de fã. Acredito que a chave está em encontrar um equilíbrio, onde a qualidade e o carinho pelo conteúdo sejam mantidos, mesmo em um ambiente onde a monetização é uma parte necessária de desenvolvimento de jogos. E vocês o que acham? Acham que isso vai continuar assim? Ou as coisas vão se alinhar novamente com o surgimento de novos jogos como Sparking Zero, que está prometendo ser um novo Dragon Ball Tenkaichi 3 dessa geração? Deixe sua opinião nos comentários.